Então, na aula de hoje nós vamos ver o parágrafo de desenvolvimento do Enem de 2019, dando continuidade aqui à análise do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Uma prova, como eu disse, muito importante para muita gente, porque foi para muitos a primeira prova, né, a primeira redação do Enem, e a primeira a gente nunca esquece, não é isso, gente? Sâmia, Kailane, boa noite, Rafaela, sejam todas muito bem-vindas. E como eu ia dizendo, a prova marcou, tal, muita gente talvez tenha sentido dificuldade, tal. Um dos meus objetivos aqui é desmistificar, mostrar que não tem motivo para ter pânico, para ter medo, que a resolução é muito simples. Eu ensino uma estrutura de 15 frases, com apenas essas 15 frases, vocês dizem tudo o que é preciso dizer na redação, tá? Então, nós já começamos a análise do Enem de 2019, está nas outras aulas que estão no nosso canal no YouTube, analisamos os textos, fizemos o parágrafo de introdução, hoje a gente vai ver o de desenvolvimento. Lembrando para os últimos que chegaram que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pega a redação do Enem é ler o título, ler os textos motivadores e definir quais são os 4 elementos essenciais. Esses elementos são os tijolos com os quais a gente vai construir a nossa redação. São esses elementos que a gente vai usar para dizer tudo. Quais são esses elementos? É o problema, que é o tema é sempre um problema, o bem, as causas e a solução, tá? Então vamos ver aqui, chega de trololó, vamos mostrar aqui, confirmem para mim, por favor, gente, se está dando para ler numa boa, tá? Se está todo mundo enxergando bem. Esses aqui são os elementos essenciais, tá, do tema de 2019. Que elementos são esses? Em primeiro lugar, o problema, tá? O problema o título já deixa mais ou menos claro, né, gente? Democratização do acesso ao cinema. Lembrando que depois da gente ter lido os textos motivadores deixam muito claro para a gente que essa democratização não é de qualquer cinema, tá? O cara vê lá o cinema em casa, assistir na Netflix, não. É o cinema físico mesmo, que os textos motivadores estavam tratando. Obrigado, gente, todo mundo aí que está confirmando, está dando para ver numa boa, né? Obrigado, queridos, por confirmar. Então, é o cinema físico, democratização do acesso ao cinema físico. Esse é o problema. Então, assim, solução que tenha por objetivo aumentar o número de espectadores de Netflix ou de cinema no celular, não adiantaria nada, estaria fugindo do tema, tá? Porque a gente viu a análise dos textos motivadores, isso, gente. Muito bem, se o problema é esse, ou seja, falta de democratização do acesso ao cinema físico, o bem é o quê? O bem é a possibilidade de todo mundo ir ao cinema. É o cinema físico, o cinema, aquela sala de projeção, né, que todo mundo fica lá no escurinho, vendo, comendo pipoca e tal. Essa experiência que é um bem que a nossa redação, que a gente tem que propor uma solução para que todo mundo possa ter direito a esse bem. Em seguida, qual é o próximo elemento? São as causas, tá? As causas são eu sempre recomendo para vocês pensarem em 2 grupos de causa, tá? A gente analisou os textos e vimos esses 2 grupos aqui. Um primeiro grupo é os custos, certo? Por quê? Preço caro do ingresso, estacionamento, aquele kit pipoca, tá entendendo? Né? Da bombonière do cinema, tudo isso é caro, faz com que muita gente não vá ao cinema. E a outra causa do problema, né? Outra causa da falta de democratização do acesso é a concentração geográfica das salas. Beleza? Os textos motivadores também mostravam para a gente que as salas são concentradas nas grandes cidades e nas grandes cidades os cinemas ainda são concentrados nos bairros ricos, beleza? Então, gente, esses são os 2 grupos de causa, tá? Por fim, o último elemento que a gente precisa ter em mente antes de começar a escrever a redação é a solução, tá?
A solução, eu pensei aqui, aí vai da criatividade de qualquer um. Eu, Thiago, pensei nessa solução. Exibições populares em agremiações diversas, ou seja, em clubes, em sindicatos. Esses espaços poderiam muito bem organizar exibições populares para o povão assistir, tá? Então, esses são os 4 elementos essenciais, tá? Gente, notem bem, numa redação com 4 parágrafos, vocês vão ter que, basicamente, o primeiro parágrafo vai falar do problema, tá? O último parágrafo vai falar da solução e os parágrafos de desenvolvimento vão tratar das causas. O terceiro parágrafo vai tratar do primeiro grupo de causas, esse aqui, e o segundo parágrafo, o segundo parágrafo vai tratar do primeiro grupo de causas e o terceiro parágrafo vai tratar do segundo grupo de causas. Ou seja, as causas são tratadas no parágrafo de desenvolvimento. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, vamos adiante aqui. A gente hoje vai ver o primeiro parágrafo de desenvolvimento que trata dos altos custos, certo? E que altos custos são esses? Custo do ingresso, custo do estacionamento, custo das comidas, daquelas coisas que a gente vai comprar ali, né, para comer, né, durante o cinema. Então, vamos para o parágrafo, tá? Parágrafo de desenvolvimento 1, ou seja, o segundo parágrafo da redação, onde a gente vai tratar desse primeiro grupo de causas. Gente, para o parágrafo de desenvolvimento, certo? Quem está me acompanhando, eu recomendo 4 frases. Com 4 frases apenas, vocês fazem um excelente parágrafo de desenvolvimento. A primeira frase é a frase causa, tá? É a frase onde você menciona que grupo de causas você está tratando naquele parágrafo. A segunda frase é onde a gente faz a discriminação das causas, ou seja, a gente diz uma a uma do que se trata. A terceira frase é a comprovação, ou seja, onde a gente traz dados, fatos, exemplos, estatísticas. E, por fim, a última frase é a explicação, onde a gente mostra de que maneira aquela causa se liga ao problema, de que maneira a causa causa o problema, certo? Vocês vão ver isso na prática agora. Lembrando, parágrafo de desenvolvimento 1, o segundo parágrafo da redação vai tratar do primeiro grupo de causas, que é o que? Os altos custos, não é isso? Então, a primeira frase é essa. Em primeiro lugar, cabe examinar os altos custos associados a esse lazer, ao cinema. Ponto. É só isso. Tiago, essa frase é meio genérica, certo? É uma frase genérica, tal, assim, é isso mesmo, porque é no decorrer do parágrafo que a gente vai entrar em detalhes. Felipe está perguntando, posso botar um conectivo antes da segunda frase? Pode, se for necessário, sim, mas olha só, nota como eu fiz aqui, nesse caso aqui, nesse exemplo. Primeira frase. A segunda frase é a discriminação, ou seja, onde eu vou dizer eu vou discriminar cada uma dessas causas que compõem esse grupo, altos custos. Gente, vocês sabem que altos custos não é uma coisa só, são várias coisas. É o ingresso, é o estacionamento, é o transporte, né? É a pipoca, é tudo, né? Então, é nessa segunda frase aqui, gente, que a gente vai discriminar, tá? Então, como é que eu começo a frase? São vários os fatores que tornam particularmente cara a ida ao cinema. Aí eu vou discriminar um por um. Não apenas o preço da entrada, mas também os custos decorrentes da localização dos cinemas em shopping centers, como lanches caros e estacionamentos abusivos, certo? Gente, eu poderia ter sido mais breve, tá? E ter falado simplesmente, né? São 3 fatores: ingresso caro, estacionamento caro e lanche caro. Ponto, né? É só uma frase mais simples ainda, tá? Eu fiz apenas uma frase mais bonita, mas em suma, o importante aqui, gente, nessa segunda frase, é você mencionar todas as causas que estão dentro do grupo. Qual é o grupo? Altos custos. Altos custos é o quê? É o ingresso só? Não, é o ingresso, é estacionamento, é lanche, tá entendendo? Então, é isso que eu falo aqui. Eu menciono todas as coisas. Lanche, preço de entrada, estacionamento, tá entendendo? Essa segunda frase serve para isso.
Terceira frase do parágrafo, comprovação com dados ou exemplos, tá? Então vamos lá. Gente, às vezes tem dados, tem estatísticas nos textos motivadores e aí, gente, é só correr pro abraço, é só usar o que está no texto motivador. Tá lá para vocês usarem. Vocês acham que, eles querem que vocês tenham tudo decorado, saibam, aquelas estatísticas, estudos de cabeça? É óbvio que não. Tá entendendo? E ao mesmo tempo aquilo tá lá que pode ser usado, tá entendendo? Que são coisas que podem comprovar, ajudar a documentar o que você está falando na redação, tá? No caso aqui, tá? Eu não vi nada interessante nos textos motivadores para citar aqui, tá? Nesse parágrafo. Então, gente, vocês podem usar uma outra tática que não tem dados, estatísticas, etc. nos textos motivadores para mencionar, usa um exemplo da vida real. Pode ser um exemplo, gente, tirado da vida de vocês. Então, por exemplo, eu que sou do Rio de Janeiro, usei um dado do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que é uma coisa que acontece em tantos outros lugares no Brasil. Então, olha só o que eu falei. No Rio de Janeiro, por exemplo, não é incomum ver ingressos a R$40, kits de pipoca a R$25 e estacionamento a R$20, o que faz com que o programa não saia por menos de absurdos R$85 a ida de uma pessoinha ao cinema. Então, percebam, gente, como com um exemplo tirado assim, da minha própria vivência, da minha própria cidade, eu estou documentando aquilo que eu estou falando, eu estou comprovando, tá? Ou seja, trazendo provas, trazendo dados para sustentar, né, em suma, gente, o que eu estou falando, né? Felipe, os dados estatísticos dos textos motivadores valem como repertório, tipo áreas do conhecimento, valem como comprovação, como dados que vocês podem citar. Certo? Se tem uma estatística lá, por exemplo, tá entendendo? E vocês vão ver isso no outro parágrafo de desenvolvimento. Eu vou citar os textos motivadores, tá? No outro parágrafo. Nesse parágrafo aqui, eu resolvi fazer isso aqui, usar um exemplo da minha vida real, tá? Na terceira frase. Por fim, a quarta frase do parágrafo é aquela onde eu dou uma explicação, ou seja, eu mostro de que maneira a causa que eu estou tratando, qual é a causa, gente? Não esqueçam, altos custos, ingresso, lanche, etc. Na quarta frase eu explico de que maneira essas causas causam um problema. Então, olha a minha explicação. Com os altos custos, muitas pessoas que têm por hábito assistir a filmes na TV, ou seja, que gostam de cinema e que gostariam, né, de frequentar o cinema, acabam tendo que optar por alternativas de lazer mais econômicas. Não é óbvio, gente? Né? O cara não deixa de ir ao cinema porque ele não gosta de cinema. Ele deixa de ir porque está caro, tal. E aí o que ele vai fazer? Ele vai optar por outros lazeres mais baratos ou gratuitos, não é isso? Então, gente, com isso nós terminamos a análise, tá, da estrutura do parágrafo de desenvolvimento, certo? Amanhã nós vamos ver o segundo parágrafo de desenvolvimento do Enem 2019, tá? Para não ficar muito carregada a aula de hoje e para eu poder abrir para as dúvidas, o que eu faço agora, terminamos, abro para dúvidas.